é o momento de falarmos da porteira para dentro. Frederico Dávila, seja bem-vindo. Obrigado, Joyce. Obrigado você que está toda terça-feira conosco aqui na Força do Agro, conhecendo um pouco da realidade da porteira para dentro. É dada a largada ao início do plantio de feijão irrigado em São Paulo. O manejo deve ser cuidadoso para evitar deficiência ou excesso de água. Ô Frederico, qual que é a área de plantio prevista aí nessa safra e também expectativa de colheita? Porque nem tudo que planta vai conseguir colher, né? Exatamente, você está corretíssima. E lembrando que o feijão, Joyce, são 3 safras no Brasil por ano, né? Então você tem a safra das águas, a safra da seca e a safra intermediária. Então você tem 3 safras de feijão no ano. Agora São Paulo entra numa época que você praticamente não tem plantio em outras regiões do Brasil, a não ser aqui no sudoeste do estado de São Paulo especificamente. Região ali do Campos de Olambra, Paranapanema, Itapeva, a região sudoeste de São Paulo, e que vai chegar no mercado no mês de novembro e dezembro, aonde a gente praticamente não tem a oferta de feijão novo no mercado. Então, toda a indústria está atenta à produção do sudoeste paulista para essa época do final do ano, que vai abastecer as gôndolas dos supermercados, as indústrias empacotadoras nessa época com o feijão novo. E a maior parte do feijão fica aqui no mercado interno, né? Praticamente. Grande parte do feijão fica no mercado interno. Você tem alguns feijões chamados de cores ou especialidades que vão para o mercado externo. Feijões especiais, que são assim chamados esse segmento. Aí entra o azuki, entra aquele feijão que é o enlatado americano, que a gente já conhece lá dos Estados Unidos, né? O feijão mexicano, que também é o red beans, né? Que é o feijão próprio de certas regiões. Mas isso aí é um mercado menor, tem espaço para exportação desde que você atenda aquelas diretrizes, normas e exigências do mercado internacional, mas aquilo que a gente conhece mesmo de feijão que é consumido aqui no Brasil, que é praticamente o carioca e o preto dominam, aí você tem outros tipos como o jalo, o bolinha, o rosinha, né? Mas são mercados menores, mas o carro-chefe é mesmo o carioca e o feijão preto. Entre os desafios do agro estão aí logística, infraestrutura, isso é um problema de Brasil, não São Paulo. Como que é o escoamento da safra, principalmente agora que você falou que toda a indústria, está todo mundo de olho justamente na produção paulista, porque é onde se concentra agora essa safra? Porque você, como eu falei, tem 3 safras no ano. Então a indústria, ela sabe aonde que está saindo feijão novo a cada época do ano. E eles vão monitorando isso com muita atenção. Porque como você bem disse, Joyce, o mercado de feijão é um mercado pequeno e muito sensível. Então qualquer falta de produção ou qualquer excesso de produção mexe muito na questão de preços. E como a gente já cansou de falar aqui no programa, o que acontece hoje vai impactar no que vai acontecer lá na frente. Então, por exemplo, os preços baixos do feijão no momento, eles desestimularam o plantio de feijão, inclusive nessa época que nós estamos falando agora. E, consequentemente, isso vai refletir lá na frente. E o preço vai ser mais alto? Provavelmente. Porque o agricultor, no momento da decisão, ele põe o pé no acelerador ou tira de acordo com a questão de preços. Então, como você tem produtores tradicionais, como no caso dessa região do sudoeste do estado, a qual eu me incluo, você vê muito a mesma conversa. Eu vou plantar, mas vou tirar o pé. Eu vou plantar, mas vou reduzir a área. Eu vou plantar metade do que eu plantei ano passado. Eu vou plantar 30% a menos. Eu vou plantar 70% a menos. Aí, como você bem colocou, o feijão faz parte de uma rotação de culturas, né? E que entra aí nas áreas irrigadas, principalmente.
e você tem, dentro desse esquema de produção, uma oscilação de acordo com a realidade anterior. Então, por exemplo, por que os preços estão ruins hoje? Porque se tem a notícia que regiões como Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais estão com muito feijão guardado em câmaras frias, ou seja, feijão que foi colhido, o preço estava ruim, o produtor segurou e botou em câmaras frias, que na verdade são grandes geladeiras que você tem ali a conservação do produto. Querendo ou não, você tem, apesar de não ser um feijão absolutamente novo, né, como o que vai sair em novembro, praticamente, você tem um feijão que está conservado e que faz volume no mercado. A partir da notícia que você tem esse volume estocado, o produtor tira o pé. A própria previsão do tempo, ela muda, não é que, errou a previsão, ela vai mudando. A previsão de amanhã, chega amanhã, mudou. Hoje a gente acompanha hoje, quando chega amanhã já mudou. Imagina para o produtor pensar daqui a 3, daqui a 6 meses, pensar lá na frente. E ainda mais difícil, Joyce, numa realidade, num mercado pequeno, onde você tem 3 safras por ano. Imagina você se a gente tivesse 3 safras de soja por ano, né? Seria uma gangorra, né? Então, por exemplo, esse é um mercado que ele está sendo reposto. Se você dividir 12, que é um ano, por 3, você tem a cada 4 meses, você tem uma nova região plantando feijão, né? Então você tem 3 realidades dentro de um ano, onde a indústria se volta para verificar o abastecimento desse feijão. Tem a famosa região de Irecê, na Bahia, você tem as áreas irrigadas do Mato Grosso e Goiás, você tem, depois no mês de setembro, você tem o sudoeste do Paraná, com feijão preto, que é o carro-chefe ali. Então, como eu estou falando, é muito sensível. Qualquer alteração entre excesso e falta de produção dá um impacto bastante grande lá na frente, que vai se manifestar nas gôndolas dos supermercados. Ô Frederico, e entre essas 3 safras, existe uma que é mais assertiva para o produtor? Olha, assertiva, a gente pode dizer a safra das águas, né? Que é a safra de verão, porque ela tem uma condição climática mais positiva, mas ela tem o revés dela qual que é, né? O ponto de atenção é justamente que você vai colher feijão numa época chuvosa. Então você corre o risco de ter uma boa produção, você ter uma boa condição climática durante o processo de condução da lavoura, né? Toda a condução da lavoura, e quando chega na hora de colher, você tem uma tromba d'água e acaba com a qualidade do seu produto, porque você vai colher ele na época das chuvas. Então, não dá para se dizer assertiva, porque você não tem como você bem disse, a garantia que você vai, do início ao fim, ter uma boa condição. Você tem regiões com condição excelente, como o Planalto Goiano e Mineiro, né, onde você tem um potencial de irrigação bastante grande, altitudes maiores, bastante dias limpos, terra arenosa, com pivô central, onde você dá exatamente a água que o feijão precisa, colhe ele numa condição que ele sai limpinho, sem muito estresse sob o ponto de vista operacional e climatológico. Porém, o ponto de atenção é se essa produção, na hora que ela chega no mercado, se ela vai ter preço. Então, o que a gente acaba vendo é que, como é uma cultura de risco alto, dificilmente o produtor entra nela sem ter um incentivo anterior, né? Porque o grande receio do feijão, Joyce, como a gente está falando, é justamente a armazenagem dele. Cada dia que passa, ele vai deteriorando a qualidade. E é por essas incertezas que, às vezes, o produto no supermercado está feio, com uma qualidade inferior e o preço mais elevado. A cebola é uma coisa muito clara. A gente tem que falar de cebola aqui, inclusive, outro dia, mas assunto para o outro, da porteira para dentro. Frederico, muito obrigada. Obrigado a você, Joyce, e a todos que nos assistem aqui, a porteira para dentro, conhecendo a realidade do produtor rural.